Vamos de novo. Gente, a terceira vez que a gente está começando o vídeo. Porque quando eu vou começar a falar, eu começo a rir, porque eles daqui começam a fazer eu rir, né? Mas enfim. Antes de falar sobre os sertões e fazer o nosso sorteio relâmpago, eu quero agradecer, eu vim até aqui com um bilhetinho para eu não me esquecer. Eu quero agradecer e mandar abraço para aquelas cidades que o YouTube está marcando que são as que mais tem visualizações, ou as que mais participam. Eu não entendo muito bem aquelas estatísticas ali do YouTube, mas eu sei que quando a gente vai ali nas estatísticas, me apontam as cidades de São Paulo, capital, que inclusive foi a Verônica, né, que já ganhou num sorteio, a cidade de Conchal, em Minas Gerais. Ninguém ganhou sorteio ainda lá em Conchal, mas está sempre apontando ali nas estatísticas que é uma cidade que participa, né? A cidade de Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de Gravataí. Gravataí também já teve uma ganhadora que foi a Liz, né? E não poderia deixar de ser... a cidade de Petrolina não está marcado ali, mas eu sei que sempre assiste, né? Porque a nossa amiga Andréa Carla sempre assiste. E uma outra coisa que eu tenho que falar por último, a cidade de Poções, eu tô encantada. Vocês acreditam que no último sorteio extra que ganhou o Maxi Craft, que até eu não sabia dizer craft, também é de Poções? Vocês, eu digo qualquer dia, vocês vão dizer que é marmelada minha, mas não é, né? Porque no sorteio extra nós tínhamos 65 nomes, eu acho, né? Ou 55. Ganhou justamente o Maxi Craft, que é de Poções. Num outro sorteio, aquele sorteio do mês, ganhou a PAN entre 156, me parece, que estavam ali participando. Então, realmente, Poções tá assim, ó, vai ser difícil conseguir. Me lembrei, o Thiago Kathleen, que ganhou também no sorteio, ele é de Rio Grande do Norte, lá da cidade de Santa Cruz. Então também agradeço o Rio Grande do Norte. Deixa eu ver se eu falei todas as cidades: São Paulo, Conchal em Minas Gerais, Sapucaia do Sul no Rio Grande do Sul, Gravataí no Rio Grande do Sul, Santa Cruz no Rio Grande do Norte e Poções na Bahia, que tá assim, ó, invencível, imbatível, né? Vamos ver se hoje provavelmente, olha, tem muita chance até de ser o Misagregue que vai ganhar de novo. Sabem por quê? Eu disse que só ia sortear de vídeos que tivessem de 15 curtidas para cima. Aí, como eu digo sempre para vocês, alguns comentam que chega a ter vídeos com 30 e poucos, quase 40 comentários e 4 curtidas. Alguns comentam e não curtem. Outros curtem, tem um vídeo com 19 curtidas e com um comentário, se não me engano. Então, quando vocês forem comentar, seja em que vídeo for, aproveitem que estão ali, né, naquele vídeo e curtam, tá? Porque daí você sabe que em qualquer oportunidade que eu fizer um sorteio relâmpago, vocês têm chance de estar concorrendo. Mesmo que ainda não tenha 15 ali e vocês comentem, já curtam, porque assim como não tem 15 curtidas hoje, pode ter amanhã, né? E daí, assim eu vou sorteando o sorteio relâmpago. Mas antes, nós combinamos que eu ia falar especialmente sobre os sertões, né? Do Euclides da Cunha. A gente tá há um tempão no... Deixa eu mostrar de novo o livro. A gente está há um tempão no pré-modernismo,
porque às vezes eu me afasto 2 ou 3 semanas, né? Como você já sabe, os que acompanham sempre. A gente tem feito bastante sorteio, eu adoro o dia de sorteio, tanto quanto vocês. Então, no fim, a gente vai ali, devagar, quase parando, né? Mas hoje vamos falar especificamente sobre os sertões e no final a gente faz o sorteio. Então, gente, uma coisa que eu digo para vocês, é muito difícil fazer, eu pelo menos acho, fazer uma resenha sobre os sertões sem, como vocês falam agora, no meu tempo nem se falava essa expressão, sem dar spoiler. Eu até nem sei bem se os sertões teriam algum spoiler, assim, né? Por que que eu digo que é difícil? Porque o livro, o Euclides da Cunha, ele separou em 3 partes. Ele separou terra, homem e luta. Então, na parte da terra, é difícil a gente contar alguma coisa da terra, porque desse trecho, desse grande capítulo sobre a terra. Por quê? Porque o Euclides usa um palavreado muito requintado, às vezes até muito científico, né? Então é difícil a gente reproduzir. Pra gente, para quem já leu, deve ter acontecido a mesma coisa, mas pra gente o que que fica ali da Terra? Fica mostrando um monte de acidente geográfico com nome difícil ali, com nome científico, uma seca horrorosa, juntando com um clima que, pelo que o Euclides descreve, e o pessoal de Poções que está sempre me acompanhando aqui no canal até pode me dizer se isso acontece ainda hoje, né? Porque já que ele escreveu lá em 1897, já se passou um século e o clima mudou. Não que não continue quente, né? Mas isso que ele fala parece os desertos lá de outros continentes. Porque o Euclides descreve ali na parte da Terra que a seca era causticante, era horrorosa, o sol, melhor dizendo, eu digo a seca porque daí junta a terra com o sol, né? De dia era horrível de calorão e de noite o que que acontecia? Caía a temperatura assim, de uma hora para outra. Tava um calorão e de noite estava frio. Claro, eu imagino que não seja o frio que faça aqui no sul, né? O frio de 1, 2, 3 graus ou até abaixo disso, até abaixo de 0 grau, né? Mas ele fala em mais de um trecho que o clima era o que mais, assim, dificultava e fazia com que as pessoas ali, os sertanejos que estavam lutando e até os soldados do próprio governo fossem perdendo as forças com esse clima. Depois ele descreve o homem, né? Que começa a terra, o homem. Na parte da descrição do homem, ele fala todas as dificuldades do sertanejo, ele até usa um determinismo, né? Como se o homem fosse única e exclusivamente produto do seu meio, né? Que isso lá em 1897 se falava muito, justamente em função do determinismo. Hoje a gente sabe que os sociólogos, os antropólogos, né, e até mesmo os psicólogos dizem que não é bem assim. O homem não é exclusivamente fruto do seu meio. Então isso hoje é até criticado às vezes na obra do Euclides, não desmerecendo a capacidade literária e a capacidade de escrita que ele tem, mas se questiona esse pensamento dele, né? E depois na luta, gente, eu acho que se tivesse que falar nos sertões, acho que todo mundo que fosse contar para alguém, o que iam querer contar mais seria a luta que foi travada
entre as tropas militares do governo e os sertanejos que acompanhavam, vamos dizer assim, na revolta, o Antônio Conselheiro, né? Então, claro que muita coisa, se a gente contar agora, que o Euclides falou, a gente meio que dá spoiler, né? Porque daí a gente vai meio que contar. Mas a história já contou, né? Porque faz mais de 100 anos que aconteceu a Guerra dos Canudos. Mas tem assim, ó, trechos muito fortes que mostra assim, ó, que depois de um massacre total, os soldados iam entrando barraca ou casebre adentro e só tinha sobrado uma criança e um velho. Outros trechos do Euclides da Cunha que na época e hoje também alguns questionam, será que isso acontecia mesmo ou será que isso era um toque literário de horror até, né? Que as mulheres, elas se jogavam nas próprias casas incendiadas, as casas que tinham sido incendiadas pelos soldados, outras coisas, as mulheres se jogavam com as crianças no meio da fogueira, porque preferiam aquela morte queimada do que ter que enfrentar as armas e até o abuso, né? Que a gente sabe que em guerra sempre tem abuso sexual, né? Ou tortura, enfrentar isso dos soldados. E um dos pontos muito bonitos, muito fortes mesmo, que a gente tem ali no livro é quando ele, desculpam, é que você sabe, eu já falei, eu tenho asma, eu começo a falar muito, começo a perder a voz. É quando ele descreve o Antônio Conselheiro. E daí a gente pensa, quem está lendo, se nós, mais de 100 anos depois, lendo a descrição do Antônio Conselheiro, já ficamos assim meio que hipnotizados por aquela figura. Imagina na época que ele era um líder religioso. Daí vem uma outra coisa para a gente comentar, que com o tempo, né, com o correr da história, começou a se comentar que esses líderes religiosos que existiam na região, e eu tô aqui ensinando o padre a rezar missa, né? Porque eu sei que um monte de vocês inscritos queridos, meus alunos queridos, são da Bahia, né? E foi justamente na Bahia que aconteceu essa Guerra de Canudos. Então eu tô ensinando o padre a rezar missa, vocês sabem bem melhor do que eu, porque deve ser assim como é no Rio Grande do Sul, as histórias vêm sendo contadas pelas famílias até, né, chegar na gente. Então, se a gente fica hipnotizada lendo como era o Antônio Conselheiro, que dirá na época todo aquela população de sertanejos seguindo o Antônio Conselheiro. E daí também a gente tem que ver, né, tem que observar que muitos críticos literários hoje dizem, historiadores, que naquele tempo houve muitos líderes religiosos aparecendo e era justamente o que os latifundiários, os grandes donos da terra, queriam. Por quê? Porque esse líder religioso, para onde ele fosse, seguia um monte, né? Seguia uma população, em geral uma população pobre. E o que era essa população pobre? Para os latifundiários era mão de obra barata, né? Então a gente fica pensando até que ponto um pouco dessa guerra também não acabou sendo provocada pelos próprios latifundiários, líderes religiosos, que de certa maneira, ainda que veladamente lá na época, outros nem tão veladamente, os historiadores que me corrijam se eu disse uma besteira, estou indo pela literatura, não sou historiadora, alguns latifundiários até apoiavam
os líderes religiosos para ficarem ali naquele lugar, né? Então, o que mais que eu vou dizer? Muito importante para o vestibular e para o Enem é dizer que em vários livros, oficialmente, quem começou, né, quem deu assim vamos dizer, a data, quem firmou a data para a entrada do pré-modernismo foi o livro do Graça Aranha, Canaã, que foi publicado em 1900. Então, os livros de literatura e os livros didáticos, lá antigamente, lá no meu tempo de estudante, eram categóricos. Quando começa o pré-modernismo, começa em 1900 com Canaã de Graça Aranha. De um tempo para cá, eu que pude acompanhar, né, passo a passo, porque lá no meu tempo de ginásio, nós tínhamos 11, 12, 13 anos, tinha que ler os clássicos, tinha que ler Euclides da Cunha, tinha que ler Machado de Assis. Depois fui para o ensino médio, tinha que ler, então em algum lugar eu estava lendo. Depois fui para a faculdade de letras, depois fui lecionar na faculdade de letras, né? Então, os clássicos brasileiros, como Os Sertões, eu posso dizer com muita humildade que eu já li uma boa parte, né? Eu tô tendo dificuldade de acompanhar vocês nesses livros novos de autores estrangeiros, mas volto ao que eu estava falando. O que eu estava falando é que hoje se diz que Os Sertões do Euclides da Cunha, que foi publicado 2 anos depois de Canaã, foi publicado em 1902, ele tem muito mais, provocou um impacto muito maior do que o próprio Canaã. Porém, o Euclides da Cunha tinha uma linguagem muito pomposa, como diz alguns críticos literários. E essa linguagem pomposa era justamente o que os pré-modernistas criticavam, né? Lembra Lima Barreto criticava muito isso. Mas por que o Euclides marcou o pré-modernismo, mesmo com a linguagem pomposa que os pré-modernistas tinham um ranço? Porque a literatura dele, do Euclides, pelo menos com Os Sertões, foi uma das primeiras que chama assim livro-reportagem, ou livro-denúncia, né? Porque ele foi para uma coisa, né, e acabou denunciando outra. Ele foi como um simples jornalista cobrir a guerra contratado pelo jornal Estado de São Paulo. Mas no final das contas, tanto no caderninho dele de memórias, que a gente falou no vídeo anterior, quanto no Sertões, o Euclides da Cunha fez denúncias do próprio governo, né? Das tropas militares e etc, tá? Tem umas coisas bem horrorosas que aparecem ali, mas eu não vou dizer para não dar spoiler, como vocês chamam. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu acho importante que vocês tenham para o Enem e para o vestibular. O quê? Que Os Sertões é considerado um ensaio sociológico e histórico sobre a Guerra dos Canudos, tá? É considerado um ensaio por quê? Porque é um texto livre, né? Junta o que realmente aconteceu na realidade, realmente na realidade, tá redundante, né? O que efetivamente aconteceu na realidade e o toque literário. Então é um ensaio, é um texto livre do Euclides da Cunha sobre a Terra dos Canudos. Que o livro é repartido em 3 partes, já falei para vocês: a Terra, o Homem e a Luta. Tudo isso pode cair no Enem e no vestibular. Que o Euclides tinha uma formação positivista e ele tinha uma ótica determinista em relação ali ao sertanejo, em relação ao homem fruto do meio, que hoje é questionado. Então pode cair numa questão do Enem, que gosta assim de um olhar crítico para os textos, né? Por causa desse determinismo, ele conta o clima como um papel
predominante sobre a vida do sertanejo. Predominante. O clima é determinante da vida e do comportamento do sertanejo, conforme o Euclides da Cunha. E ele fala também na miscigenação e seus efeitos, lá na parte do homem, né? E ele tem um estilo retórico, discursivo, muitas vezes pomposo, que não combina com o pré-modernismo. Mas volto a dizer, ele ficou ali encaixado no pré-modernismo em razão da literatura denúncia que ele fez com a Guerra dos Canudos, tá? Agora, gente, vamos ao nosso sorteio relâmpago. Senão o vídeo vai ficar com o quê? Com não sei quantos mil minutos. Então, assim, ó, eu combinei com vocês que eu só ia sortear vídeos que tivesse mais de 15 curtidas. Aqueles que não tem 15 curtidas, nunca vou botar no sorteio relâmpago. E aqueles que já é de sorteio mesmo, aí também não vou botar, porque não vou botar o sorteio do sorteio, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu escolhi aleatoriamente ali olhando, né? A aula 53 tem 19 curtidas e só tem um comentário que é do Misagreg, tá? Mas não vão dizer que eu tô fazendo marmelada, é que o Misagreg comenta em quase todos os vídeos. Então, mesmo eu pegando aleatoriamente, dificilmente não vai ter o nome dele, tá? Botei aqui. Esse aqui tem 35 curtidas, a aula 16. Tem 35 curtidas e só tem 2 comentários, né? Então, eu acho que vocês pensaram, vou curtir, esqueceram de comentar. Então, só tem o comentário do Augusto, né, que é a M ali, mas ele já me disse o nome que é Augusto, e do Levi Ferreira, tá? Então, esse aqui eu vou dobrar e vou colocar aqui no vidro. Já tem 2. Esse aqui, a aula 1, tem 15 curtidas, tá? 15 curtidas a aula 1, mas só tem um comentário da Tabata e outro do Augusto, tá? Então, se eu for sortear, se esse aqui for o sorteado, nem preciso fazer sorteio por um motivo. Porque os meus filhos, quando comentam, eles sempre dizem, mãe, a gente está comentando, logicamente, só para incentivar o canal, prestigiar o canal, porque nem tem graça a gente querer os livros, porque a gente tem os livros aqui à disposição, né? Então, como só tem a Tabata e o Augusto, se for sorteado esse aqui, o livro vai pro Augusto, tá? Porque a Tabata, minha filha, comentou só para incentivar o canal. E esse aqui tem 16 curtidas e não tem nenhum comentário. Então, o que que eu vou botar? Se eu sortear esse, aí hoje não tem sorteio relâmpago, só na próxima, tá bom? Agora eu vou tirar um dos papeizinhos aqui, vou remexer para não saber qual é. Tá? Vou tirar um, vamos ver qual é. Esse aqui tem 2 comentários, tem o Augusto e o Levi. Então, eu vou colocar aqui, ó, já deixei prontinho o Levi e o Augusto, tá? Então, e eu nem acho papel aqui dentro. Então, os 2 aqui eu só tô conseguindo pegar um. Tá, posso pegar, né? Então, foi o Levi Ferreira de Matos que foi o sorteado, tá bom?
Então, nós vamos fazer que nem da outra vez com a Pan. O Levi tem que mandar o endereço para mim e dizer qual... O Levi não participou do book haul, ele não escolheu nenhum livro em nenhum momento. E eu hoje tinha deixado para vocês escolherem daqueles 3 lá do book haul. O Levi, como não participou, então ele vai lá, olha o book haul, escolhe um livro. Se eu ainda tiver o livro, esse vai ser o livro dele, tá? Se ele não procurar em 60 dias, daí não vale mais o sorteio, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu já vou dizer os livros por aquele sorteio grande, tá? Vai ser bem legal, no próximo vídeo já faço isso, tá bom, gente? Obrigada por hoje e até o próximo vídeo.